Fique conosco. Gastronomia continua. O atual da Prefeitura é de 846 milhões, dos quais 500 milhões de reais são destinados à manutenção e operação do PAS. Mas de fato, mais da metade, né, secretário? Mas o vereador sabe muito bem de que a proposta do Executivo para o orçamento de 1997 foi de 840 milhões de reais para o PAS, o que totalizava uma dotação total de 1 bilhão 180 milhões para a área da saúde. E que por uma questão meramente política, no final do exercício passado, se reduziu esse valor da dotação do PAS de 840 para 500, juntamente com aquele valor relativo ao fura-filas. Então, é de conhecimento de todos, inclusive do vereador, de que a proposta do Executivo é de retornar o valor da dotação do PAS para 840 milhões, portanto, aumentando a dotação total da área da saúde para 1 bilhão 180 milhões de reais. E a qualidade A qualidade do PAS está demonstrada na pesquisa que foi realizada junto à população, com 6 mil elementos, que indicam o seguinte, que a grande maioria dos itens, inclusive limpeza, atendimento de pessoal, a facilidade de acesso, equipamentos, estão todos com nível de aprovação dos usuários na base de acima de 90%. De maneira que o PAS é um absoluto sucesso em termos das pessoas que estão sendo atendidas. Os usuários que frequentam, que se utilizam do sistema do PAS, estão absolutamente satisfeitos com os serviços recebidos. Secretário vereador tem uma questão a colocar. Eu queria colocar ao secretário que ele tem toda a razão. O PAS previa gastar 840 milhões de reais, já gastou 400 milhões de reais e se continuar desse jeito vai chegar na casa de 1 milhão de reais. O problema que nós estamos discutindo aqui hoje é a questão de que o PAS cobra muito caro, paga muito caro por um sistema que ele remunera sem prestação de contas. Então esses serviços aos quais o secretário se referiu são todos terceirizados. Foram formadas grandes empresas dentro do PAS. Por exemplo, um hospital tinha um laboratório funcionando em condições aceitáveis. O laboratório deixou de funcionar e passou-se a contratar um laboratório fora. Então, o secretário não nos respondeu, embora ele disse que o PAS tem um funcionamento maravilhoso, porque ele tem 4 hospitais desativados. O secretário não nos respondeu quais as medidas preventivas a serem tomadas no caso da dengue, do sarampo. O secretário não nos respondeu porque o PAS não compra medicamentos. O secretário não nos respondeu porque o PAS não compra leite na idade das crianças, na idade da amamentação e na idade da desnutrição. Então, os programas preventivos foram abandonados pelo PAS. Temos que reconhecer que o atendimento de emergência mudou a característica, melhorou, mas a prevenção quebrou. E outra coisa que não atende o PAS são as coisas mais complexas que são enviadas para os hospitais estaduais. Olha, essas declarações do nobre vereador demonstram a sua total ignorância sobre o que é a estrutura do PAS. Uma parcela dos serviços da Secretaria da Saúde se destinam a essas unidades do PAS, que formam a gestão compartilhada entre o Estado, a Prefeitura e as cooperativas de servidores municipais que foram destinadas exclusivamente para esse fim. E, na realidade, eles se destinam ao atendimento nos ambulatórios e nos hospitais. A todas as atividades relativas à prevenção, inclusive a nossa participação extremamente ativa na última campanha de multivacinação, bem como os entendimentos que nós estamos mantendo atualmente. Em fase final, devemos estar assinando um convênio com a Fundação Nacional de Saúde para a erradicação do dengue no município de São Paulo. Nós estamos voltando toda a nossa atenção para o equilíbrio necessário entre as atividades de prevenção e as atividades curativas que são realizadas pelos ambulatórios, pelos prontos-socorros e pelos hospitais. De maneira que a atenção da municipalidade se destina ao atendimento total da sociedade paulistana, no que se refere ao atendimento da saúde. Esta é a realidade que, infelizmente, o vereador não está querendo reconhecer. Bom, muito obrigado, secretário. Obrigado, Ananda. Eu agradeço também ao vereador que esteve aqui e fica para você, usuário desse serviço, e quem paga o funcionamento dele como contribuinte, fica para você o julgamento disso. Vamos esperar também o que diz o Ministério Público, que
que está recebendo a documentação que denuncia. E é mexida até que fique bem dourada. Bom dia. Bom dia. Ameaças de greve, exigência de melhores salários, indisciplina e crimes. A situação das PMs nos estados vira uma crise nacional. A Polícia Militar do Pará entrou em greve por aumento de salário e melhores condições de trabalho. E o governador Almir Gabriel vai esperar até meio-dia para decidir se pede a intervenção do Exército. Em São Paulo, a Polícia Militar pune os responsáveis pela violência em Diadema. 2 soldados foram metralhados em serviço. E uma reunião vai tomar uma decisão sobre greve. Polícias rebeldes, insegurança, endividamento, estados paralisados. O Bom Dia Brasil conversa sobre esses e outros assuntos com o governador do Distrito Federal, Cristóvão Buarque, do PT. Uma nova proposta para aumentar a oferta de emprego. A legislação trabalhista precisa mudar. O governo chinês enfrenta os primeiros problemas na nova Hong Kong comunista. Uma chuva que não para está dificultando a vida de mais de 1 milhão de pessoas desde que o território deixou de ser colônia inglesa. Ronaldinho volta a ser criança, realiza o sonho de conhecer Xuxa e faz confissões de gente grande. E mais. A vida no campo, um estilo que pode oferecer, além da tranquilidade, luxo e conforto nas grandes fazendas. Os policiais civis e militares do Pará seguem o perturbador exemplo de Minas e entram em greve por melhores salários. A decisão foi tomada durante uma assembleia realizada ontem à noite, no meio da rua. Policiais civis e militares usavam capuzes, faixas e bandeiras pretas. Eles reivindicam melhores condições de trabalho, equipamentos de segurança, como coletes à prova de balas e aumento de salário. Há 3 anos, o governo do Pará não concede reajuste. No final da tarde, o governador Almir Gabriel tentou evitar a greve, oferecendo e militares se unem em greve para reivindicar melhores salários. Eles querem 70% de reajuste. Os feitos da morte de um bicheiro e do sequestro e morte de uma embaixatriz. Ontem, foi preso o principal suspeito do assassinato do dono de um bar muito tradicional na zona sul da cidade. É o sargento Enéas da Silva Barbosa, do batalhão do Leblon, na zona sul. A morte de Armando Pinho Tavares foi um crime que comoveu o Rio e foi notícia de primeira página em Portugal. Parentes de Armando e frequentadores do bar reconheceram Enéas como o homem do retrato falado, feito pela polícia a partir do depoimento de uma testemunha. Eles disseram que o policial militar trabalhava como segurança para o comerciante de manhã e à tarde, mas no dia do crime foi visto rondando o bar à noite. Ontem, Enéas prestou depoimento na Superintendência de Crimes contra a Vida. A Polícia do Rio passou a considerar um capitão da Polícia Militar como suspeito do assassinato do bicheiro Márcio Molinaro, semana passada na Lagoa, zona sul do Rio. O crime teria sido motivado pela posse dos pontos de jogo de bicho de Raul Capitão, já morto. O nome do suspeito não foi divulgado. Um outro capitão da PM, Tadeu Fraga, que está desaparecido, é suspeito de crime. Seria ele o chefe de uma quadrilha que sequestrou e matou a embaixatriz Bianca Inocente, em Teresópolis, região serrana do Rio. O corpo da embaixatriz foi descoberto em Teresópolis. E os policiais militares envolvidos nas torturas em Diadema, São Paulo, foram expulsos. Vamos a São Paulo com o Chico Pinheiro. Chico. Renato, e o comandante-geral da Polícia Militar está defendendo as reivindicações da tropa, reivindicações salariais, mas não está descuidando dos abusos cometidos com a farda. A PM expulsa 9 policiais acusados da barbárie contra moradores da favela Naval em Diadema. E 2 são
detidos com prisão domiciliar. A violência foi denunciada há 3 meses. O Conselho Disciplinar da PM concluiu o inquérito interno e decidiu pela expulsão do 3º Sargento Reginaldo Santos, do cabo João Batista de Queiroz e dos soldados Paulo Rogério Barreto, Demonte Figueiredo, Maurício Lousada, Rogério Bonfim, Nelson da Silva, Ricardo Buzeto e Otávio Gambra, o Rambo, que deu o tiro. Cargas. E só essa hipótese, não temos mais informação nenhuma. E depois da ameaça de greve das polícias militar e civil, o governo de São Paulo marca reunião com as associações de classe. O secretário de Segurança Pública do Estado vai receber na segunda-feira representantes das 2 polícias para discutir os reajustes salariais. E ontem, o governador de São Paulo, Mário Covas, sinalizou, disse o seguinte: tem gente torcendo para que o efeito da greve dos PMs de Minas atinja São Paulo. Garanto que não vai. Renato. Chico, a crise das polícias militares nos estados, como se vê, é uma crise nacional. E as ameaças de greve são um recurso extremado que pretende, às vezes, intimidar os governadores e os governos e que acende um pavio de rebeldia, que é uma séria preocupação do governo federal. Nós vamos a Brasília com Carlos Monforte. Monforte, o exemplo da Polícia de Minas, que entrou em greve há pouco tempo, continua tendo repercussão aí em Brasília. Pois é, principalmente em Minas, né, Renato? O governador de Minas saiu de uma crise, mas está criando um problema para o seu governo. É que o reajuste de 48,2% acertado pelo governador Eduardo Azeredo com os policiais militares desobedece a um acordo assinado com o governo federal. O compromisso do governador, assumido depois do conflito entre policiais nas ruas de Belo Horizonte, contraria o voto 162 do Conselho Monetário Nacional de novembro de 95 e as regras estabelecidas no contrato de concessão de empréstimo que o governador assinou com a União e a Caixa Econômica Federal no início de 96. Nos 2 casos, estão previstas sanções, como redução dos prazos de pagamento dos empréstimos e vencimento antecipado do financiamento de 600 milhões de reais tomado junto à Caixa. Bom, aqui com a gente no estúdio está o governador do Distrito Federal, Cristóvão Buarque. É com ele que nós vamos conversar agora sobre esse problema gerado em Minas Gerais e que parece que vai tomando conta de outros estados. Bom, governador, o senhor acha que contagia Brasília? Eu acho que o problema não é se contagia Brasília, é que nós temos uma situação bem diferente, tanto salarial, como da organização da polícia, como da formação dela. Agora, contagiou o país, mas é preciso entender o que é que está por trás disso. Nós estamos numa sociedade que, por razões diversas, sobretudo a desigualdade, é de extrema violência. A polícia passa a ser o agente mais importante nesse país. Hoje o mais importante não está sendo a escola, está sendo a polícia. Então os policiais sentem-se importantes, já que são eles que enfrentam o principal problema da sociedade, que é a violência. Ou a gente acaba com a violência através de mudanças substanciais na sociedade, ou a polícia vai continuar com essa importância toda e vão continuar lutando por mais salários. Agora, a sua luta aqui também não é só contra esse tipo de violência urbana, que aqui em Brasília já existe aqui em Brasília, embora a cidade seja nova e muito menor que os grandes centros como São Paulo e Rio. Mas a sua luta aqui tem sido também contra o seu próprio partido. O senhor está enfrentando muitas vezes o próprio partido dentro do seu governo. Como é que o senhor está reagindo a isso? Partido eu não enfrento. O partido me apoia. Eu enfrento alguns deputados de vez em quando, porque o deputado ele não é igual ao partido, ele tem certos interesses específicos. E, sem dúvida alguma, enfrento os sindicatos. Afinal de contas, eu sou o maior patrão do Distrito Federal, daqui do Distrito Federal. E como maior patrão, eu tenho que enfrentar e tenho choques e disputas com os sindicatos. Mas o partido, o PT aqui no Distrito Federal, como partido, eu não tenho nada que reclamar. Mas tem 3 pedidos de impeachment correndo para o senhor aqui na Câmara. Um deles é do PT. Não, de sindicatos. Do PT, não. PT, não, ao contrário, o PT tem me defendido. Agora, sindicatos ligados que são ao de petistas, isso sim. Mas essa é a contradição entre o PT e os sindicatos, mais do que entre o PT e o meu governo. Eu sempre disse há anos que esse é um ponto que o PT tem que resolver. Partido não pode ser igual a sindicato. Partido é uma coisa, sindicato é outra. Sindicato não tem que ter, nem tem proposta para o país. E partido não pode se limitar a ter propostas para categorias. Tem que ter para o país inteiro. Como o PT é um partido que vem dos sindicatos, nós estamos na fase de dar esse salto, de deixarmos de ser um partido das minorias barulhentas e sermos um partido da maioria silenciosa do povo. Esse é o grande desafio do PT nos próximos anos. O senhor está tentando livrar o PT, mas o PT já sugeriu, inclusive, intervenção aqui, como sugeriu no Espírito Santo,
porque o senhor, tanto o senhor quanto o governador do Espírito Santo, são mais, digamos, liberais dentro do partido, né? E sentem na pele o que é governar diante de algumas circunstâncias. Mesmo assim, o senhor está defendendo o partido? Então, o PT não sugeriu intervenção. Pessoas do PT, natural, o PT ainda é quase que uma federação de grupos que pensam bem diferentes, que são as tendências, ou até indivíduos pessoalmente que pensam diferente. Falta amalgamar o PT numa visão única, ou numa ideologia até, eu diria. Falta essa proposta. Então, tem pessoas que radicalizam bastante, porque é um leque muito amplo de posições diferentes. Mas as suas posições dentro do PT são contraditórias, quer dizer, ou são contrárias a muitos pensadores dentro do PT. Por exemplo, o senhor é a favor do fim de estabilidade, porque o senhor sente na pele que é preciso isso. E o senhor também é a favor do programa de demissão voluntária, que o PT aqui do Distrito Federal é contra. Quer dizer, primeiro voluntário, eu sou a favor de tudo voluntário. Eu sou libertário. Tudo que for voluntário deve ser permitido. Agora, não resolve. O PDV chamado não resolve, tanto que o governo federal não deu em nada. A estabilidade, eu sou a favor de que se possa demitir quando o servidor não está cumprindo o direito. Eu sou a favor da estabilidade em relação ao governo, ao político que se elege, porque senão ele vai pôr quem ele quer e tirar quem ele quer. Governador, o povo tem o direito de demitir. Governador, desculpe interromper, eu gostaria de colocar, desculpe interromper o seu raciocínio, eu já estava quase acabando. Antes de encerrarmos a nossa entrevista, queria voltar ao assunto das polícias militares. O senhor, claro que a reivindicação salarial das polícias é uma reivindicação justa, mas o senhor considera que a greve e o movimento de rebeldia das polícias nas capitais, se acontecesse aí com o senhor consideraria esse um instrumento legítimo? Extremamente perigoso. E aí vem um ponto que a gente não quis discutir ainda nesse país. Com a democracia, nós entramos num processo de liberdade total. Eu pergunto, as pessoas armadas podem ser sindicalizadas? Eu não quero nem responder essa pergunta. Eu confesso que é uma pergunta difícil, porque o armado, PM, ele é um trabalhador. Como é que a gente vai proibir um trabalhador de se organizar? Agora, ele é um trabalhador diferente. Ele é um trabalhador que tem armas. Isso faz uma diferença. Tanto é que nós temos tido greves no Brasil todo esse tempo. E nenhuma deu tanto problema como essa específica de Minas Gerais agora. Eu acho que o Brasil tem que refletir. Nós podemos ter organizações sindicais, militância, greve, manifestações de pessoas que têm armas, se a gente deixa a PM, depois e o Exército e a Marinha. Esse é um ponto que a democracia brasileira vai ter que aprimorar. Sem reprimir um trabalhador porque ele é armado, também não tratar igual na forma de organizar, de mobilizar o desarmado, trabalhador desarmado, do trabalhador armado. Não é a mesma coisa. Governador, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente no Bom Dia Brasil. Renato. Protestos, crime e castigo. A Polícia Militar é notícia em todo o país e está nas primeiras páginas de alguns dos principais jornais que circulam nesta quinta-feira. Estado de São Paulo, pressão por salário cresce nos estados. Jornal de Brasília, PM paulista expulsa 9 torturadores. A tarde da Bahia cresce insatisfação das polícias estaduais. Folha de São Paulo, Polícia Federal investiga espionagem política. Correio Brasiliense, vacinas sob suspeita. Jornal do Brasil, críticas à demora na aprovação das reformas. Apressam pacto na Câmara. Em Curitiba, Gazeta do Povo, economia fica vulnerável sem reforma. O Globo, poupança para comprar casa própria será de 1 ano. Pois é, o governo oferece novas facilidades para a compra da casa própria. E para aumentar o número de empregos, é preciso ter uma legislação trabalhista mais flexível. A opinião é do economista José Pastore, com quem a gente conversa daqui a pouco. Agora são 7h45. Bom dia, Brasil. Oferecimento Banco Boa Vista. Todo dia é um bom dia para investir no Boa Vista. (0800 15 8822). Vestibulares UNG. 13 de julho. Universidade Guarulhos. Ei, dá licença! Não vai esquecer, maluco! A Fera do Mar. Penúltimo capítulo. Se o que temos aqui é um bebê, cadê a mãe dele? Os pescadores descobrem que o monstro ainda vive e uma equipe 'equipe' de cientistas sofre um violento ataque. Christopher!
Hoje, depois de Você Decide, penúltimo capítulo de A Fera do Mar. Quem tem Globo, tem tudo. O governo facilita a compra da casa própria. Vamos voltar a Brasília com o caso Monforte. Monforte, qual é dessa vez o plano da Caixa? Bom, Renato, mais um, né? É, mais um. O governo está lançando uma nova poupança para ajudar na compra da casa própria. O candidato a mutuário vai ter que guardar alguns reais por mês numa poupança vinculada para conseguir o financiamento. Prazos menores e sem comprovação de renda. A nova poupança vai servir para financiar ou reformar imóveis residenciais ou comerciais e também para a compra de terreno. Para um imóvel de R$40 mil, por exemplo, o candidato a mutuário precisa pagar R$ 625 por mês durante 15 anos. No caso de um imóvel de R$ 60 mil, o prazo é menor, 12 anos, e a prestação é de R$ 1.016. Os juros são de 12% para imóveis residenciais e 15% para comerciais. Vai ser preciso poupar por pelo menos um ano. Em seguida, um sorteio vai determinar quando o mutuário vai poder comprar o imóvel ou receber a carta de crédito. Assim que a pessoa for sorteada, começa a pagar as prestações. Quando o mutuário completar 36 meses, todo aquele dinheiro poupado no primeiro ano vai poder ser usado para diminuir o prazo ou reduzir o valor das prestações. A nova poupança passa a valer a partir de 10 de julho. E a Caixa Econômica Federal conta com a abertura de pelo menos 10 mil contas no primeiro mês do novo financiamento. E a cada mês, mais 6 mil novas contas. Otimista. Foi assinado ontem o primeiro contrato para exploração da telefonia celular da banda B, exclusiva para empresas privadas. Foi um dia de festa para o Ministério das Comunicações. Primeiro, a direção do consórcio Americel levou o cheque com o primeiro pagamento pela concessão da telefonia celular da área 7. Todo o Centro-Oeste, mais Rondônia, Acre e Tocantins. O cheque de R$ 135.400.000 é nominal ao Fundo de Fiscalização das Telecomunicações. O presidente da Americel, Geraldo Vasquez, reafirmou que até novembro serão oferecidas 70 mil linhas em Brasília. Depois de fazer o pagamento, a direção do consórcio foi ao Palácio do Planalto para a assinatura do contrato. Ouviu o ministro Sérgio Mota dizer que até quarta-feira que vem abre os envelopes com os resultados da concorrência da telefonia celular na área 1, região metropolitana de São Paulo. O ministro Sérgio Mota estava bem-humorado. Disse que a privatização do setor de telecomunicações vai render ao Tesouro 40 bilhões de reais. O ministro cometeu uma gafe ao citar apenas uma das empresas que integram o consórcio Americel. Participa a Bel Canadá, que é uma empresa excepcional do Canadá, de qualidade muito boa. E participou uma outra empresa, mas eu acho que a quem segura tecnicamente é a Bel Canadá. Encerrou a participação com um pedido aos jornalistas, depois de se agachar para pegar um papel no chão. Mas eu fui ágil, hein? Eu fui ágil. Tem que escrever, ele foi ágil. Ao tentar tirar uma foto com a cópia do cheque da Americel, foi afastado pelo presidente com uma frase: perto de mim, não. Na pedeira? Que bom humor, hein, Renato? Que coisa impressionante. Isso foi a assinatura, e essa foi a assinatura do primeiro, da primeira privatização. Se a continuar esse ritmo, a gente vai ter que escrever realmente. Se foi ágil, se abaixou, vamos ter que realmente reportar com fidelidade, não é isso, Monforte? Acho que o emagrecimento fez ele assim tão ágil, né? Não ia conseguir antes, não. É verdade, mas o presidente continua alerta, né? O desemprego no Brasil não é dramático. É uma decorrência da legislação trabalhista que tem mais de 50 anos. Estas leis hoje emperram a atividade econômica e dificultam o emprego porque oneram demais o empregador. Essas são as conclusões de vários estudos que são realizados em vários centros do país, sobretudo em São Paulo. É para lá que nós vamos voltar com Chico Pinheiro. E aí, Chico, no primeiro estado industrial da federação, há muito tempo se pensam novas fórmulas para o emprego, não é verdade? É isso, Renato. Um estudo feito aqui por um economista especializado em relações do trabalho, aposentado da Universidade de São Paulo, o professor José Pastore, mostra que tecnologia e emprego podem andar juntos. Tudo depende de flexibilização das leis trabalhistas, diz o estudo.
Para muita gente, a tecnologia é a grande vilã no desemprego mundial, mas os números mostram que pode não ser exatamente assim. A Europa continental tem as taxas mais altas do mundo, 12% dos trabalhadores da Alemanha estão desempregados. Na França, são 14%, na Bélgica, 16%, na Espanha, 22% dos trabalhadores estão sem empregos. Enquanto isso, Estados Unidos e países asiáticos teriam as taxas mais baixas de desemprego da atualidade. São 5% dos americanos desempregados, 3% dos japoneses e 2% dos trabalhadores dos países asiáticos. A tecnologia só provoca desemprego quando as leis trabalhistas do país são rígidas demais, é o que diz o estudo. Como na Europa e no Brasil, quando a lei é mais flexível, como no caso do Japão, Estados Unidos e tigres asiáticos, aí a falta de emprego é menor. O professor José Pastore está aqui conosco, autor desse estudo, e eu começaria perguntando como é que é possível compatibilizar isso? É só na flexibilização das leis trabalhistas? Porque a globalização também impõe um ganho de produtividade que corta emprego. E o trabalhador é consumidor, né? É verdade, mas o que acontece, Chico, é que as tecnologias, elas têm impactos muito complexos. Por exemplo, às vezes uma tecnologia, ela desemprega localmente, mas ela emprega numa outra ponta, porque ao desempregar localmente, ela melhora a situação de eficiência das empresas, reduz o custo, o preço dos produtos fica mais baixo, muita gente compra, a demanda aumenta, a demanda agregada aumenta e com isso nós vamos ter uma ativação do emprego numa outra ponta. Então, os efeitos das tecnologias não são necessariamente desempregadores. Existe um efeito que é bem geral, que é o efeito de deslocamento, ou seja, as tecnologias muitas vezes empurram os trabalhadores para outros setores e para outras profissões. Por isso, ter flexibilidade para contratar é muito importante. E também ter uma boa educação para retreinar é crucial no mundo de hoje. Então, um país que tem rigidez legislativa, o quadro legal, e que tem baixa educação, é um candidato sério a enfrentar problemas graves na área de emprego. E um exemplo deles é o Brasil. Agora, essa competição leva, como eu dizia, à redução de custos na produção. Gera também algum desemprego e a flexibilização baixa os ganhos também dos trabalhadores em determinado momento. Os trabalhadores são também consumidores. Isso não pode criar um problema para frente? Mas no agregado, Chico, nós temos impactos muito grandes. Os impactos de redução de preço e aumento de negócios é muito grande. Por exemplo, na década de 60, você não lembra disso, que é muito jovem, mas uma ligação de 3 minutos entre São Paulo e Nova York custava $45 a preços de hoje. Hoje em dia, uma ligação de 3 minutos custa $3,50. Isso ativa muitos negócios, ativa muitas atividades novas e muitos empregos. Uma passagem aérea de Londres para Nova York, a mais barata na década de 60, provavelmente o Renato se lembra bem disso, é que nós pagamos $3.000, a mais barata, Chico. Hoje são $400. Isto ativa o quê? De caras nós podemos lembrar da indústria do turismo, os pacotes, os hotéis. Essa indústria do turismo é uma coisa que emprega muito. Acho que o Renato tem uma pergunta do Rio. Renato, você se lembra? Professor, eu me lembro desses preços, embora eu não os pagasse, porque quando eu viajava nessa época, eu viajava sempre a trabalho. Mas, de qualquer maneira, eu queria voltar à questão da legislação trabalhista que o senhor mencionou há pouco, da flexibilização necessária, crucial, sobretudo em países como o Brasil. Essa flexibilização, de contratar e de desempregar é necessária. E quem é que está sendo obstáculo a isso no Brasil? O senhor pode localizar quem é que impede essa reforma? O Brasil possui uma lei de tudo ou nada. Ou você contrata com todo o rigor da lei e paga 102% de encargos sociais sobre salário, ou você contrata sem nenhum rigor da lei, na ilegalidade, e paga 0%
Quer dizer, a gente tem hoje no Brasil as duas realidades, né? Quem tá seguindo a lei pagando o absurdo de encargos, quem não está pagando nada. Absolutamente nada, Chico. Então, quem que não está pagando nada? 57% da força de trabalho não está pagando nada. Isso é grave porque, além de desproteger o trabalhador, desprotege o Estado. Porque o Estado, se o trabalhador cair doente, seja ele contribuinte ou não contribuinte da Previdência, o SUS tem que atender. Mas quem está segurando isso? O Renato perguntava. A estrutura sindical do país? Nós temos um grande obstáculo que é o nosso quadro legal. Esse quadro legal é um quadro que foi feito para uma economia fechada, rígida. Hoje é uma economia aberta, globalizada, nós precisamos de muito mais flexibilidade para contratar e descontratar. A lei tem 1000 artigos, Chico Pinheiro, e tem apenas uma forma de contratação, que é com prazo indeterminado. Só para completar, mas o que impede a mudança da lei? Quais são os pontos que mais resistem a essa mudança? Quem muda a lei num regime democrático é o Congresso Nacional. Sim, mas aqui e nós temos no Congresso Nacional enormes embates de pessoas que desejam a manutenção dessa lei. Existe um medo do lado do parlamentar que mexer na lei trabalhista, nos direitos sociais, significa criar contrariedades no eleitor. E eu acho que esta é uma concepção que nós precisaríamos superar, porque não se trata de derrogar direitos. Direitos sociais são conquistas históricas, ninguém pretende derrogar direitos. Nós precisamos pensar em flexibilizar direitos. Estabelecer um novo contrato social. Um novo contrato. E o que é uma flexibilização de direitos? A Constituição atual tem exemplos, só 2, de flexibilização de direitos. Um deles é o salário. Diz, o salário é irredutível, vírgula, salvo negociação. Esse é um direito flexível. E há um outro a respeito de jornada de trabalho. Muito obrigado, professor Pastore, pela sua entrevista aqui ao Bom Dia Brasil. Leilane, é com você. Ontem foi dia de queda nas cotações do café, da soja e do boi gordo na Bolsa de Mercadorias e Futuros. Teatros, museus, a vida urbana tem encantos, né? Mas a vida no campo também tem atrativos e não se resume apenas a lavouras, criação de gado, acordar cedo, escutar os bichos. Não é. Em algumas fazendas do Paraná, por exemplo, luxo e conforto não são apenas um detalhe. Quando amanhece na roça, os patos fazem a festa num cenário montado pelo dono da fazenda. Grandes jardins, piscinas ao lado da lavoura e, quando dá vontade de pescar, manda-se construir uma represa com ilha. Foi-se o tempo da dureza do carro de boi. Só o hábito permanece. Os fazendeiros continuam deixando à sombra um meio de transporte que evoluiu em muitos cavalos. Muitos fazendeiros passam na fazenda a maior parte do tempo. Feriados, fins de semana, as férias escolares dos filhos. Por isso trouxeram para cá todo o conforto da cidade. A casa de campo é quase um palacete. Imponentes no meio do nada, essas casas de 400, 500 metros quadrados abrigam tecnologia e conforto. Cada uma tem um estilo próprio. A fazendeira Jussara Bittencourt preferiu o estilo rústico. Pela qualidade de vida. Tem certas coisas que a cidade tem e que, claro, que te oferecem, que não existe na fazenda. Mas tem muita coisa que a fazenda tem e que a cidade também não oferece. Fonte com carpas coloridas e casa de 7 quartos, todos com banheiro e banheira. Todo fim de semana o fazendeiro traz a família e o açougueiro para o churrasco, quase sempre de avião, embora a fazenda esteja a 1 hora de carro da cidade. E daqui ele toca os negócios. Eu vivi a minha infância toda em fazenda, gosto da vida de fazenda e quero que meus filhos também sintam amor pela fazenda. Aqui a gente não tem horário para nada, né? Então, leva uma vida mais calma, mais sossegada. Pelos filhos ou por puro prazer, o fazendeiro caprichou. Coqueiros enfeitam a entrada da fazenda da ilha. A sede parece um clube de campo. O que o fazendeiro não conseguiu plantar ou construir, ganhou de presente. Areia branquinha e água transparente. A natureza foi generosa com a fazenda da ilha. A fazenda é cercada por 2 riachos com várias cachoeiras ao longo do percurso. Praias particulares que são um paraíso.
Os carros passam em cima da cachoeira. Embaixo, só o fazendeiro, a família e uns poucos privilegiados, curtindo o que a roça tem de melhor. Isso é coisa que não tem dinheiro que pague, né? Porque tudo que o resto consegue construir. Agora, uma cachoeira dessa não se constrói, isso aí ganha-se de Deus. O Bom Dia Brasil está terminando. Nesta edição você viu que a situação das PMs nos estados vira uma crise nacional. A Polícia Militar do Pará está em greve por aumento de salário e o governador Almir Gabriel espera até o meio-dia para decidir se pede a intervenção do Exército. Nós voltamos amanhã às 7h30. Tenham um bom dia. Até amanhã, aproveite bem o seu dia. Bom Dia Brasil. Oferecimento Banco Boa Vista. Todo dia é um bom dia para investir no Boa Vista. Quem tem Globo, tem tudo. Todo sábado, Planeta Xuxa. Angélica. Oferecimento Futebol Clube Gulliver. A escolinha de futebol do Marcelinho Carioca. Angélica apresenta Angel Mix. Você que tá em casa, você de qualquer cantinho assim do país que tá aí acordando agora, tá assim com aquele olhinho assim de quem não tá muito afim, mas vai ficar. Vai, abre um olho só, vai, eu deixo um só. Agora abre o outro. Agora abre os dois. Agora abre o sorriso. Agora abre a boca. Agora dá aquele grito gostoso pra acordar legal. Agora aquela gargalhada maneiríssima. Ah, mas não pode ser uma gargalhada forçada assim. Essa é bonita, essa? Ah, não, vai. Você não quer rir, quer gritar que tá maluco que nem eles? Pode também. Isso, acorda todo mundo que tá na sua casa, sua mãe, todo mundo. Grita, eu tô maluco! Isso, fica malucão! Porque hoje a nossa manhã está maluca, cheia de gente animada. Cadê? O pessoal animado é aquele pessoal do cabelo colorido. Cadê o cabelo colorido? Olha os cabelos coloridos, atenção, atenção, que vem pessoal que veio de Magé, Piabetá, Comendador Soares, Petrópolis e essa, todo mundo aqui, pessoal da equipe azul, da equipe laranja. Bom dia, Brasil! Sim, sim. Aí, Jamix, tira o pé do chão, galera! Vai lá! Panda Ninja. Passando uns tempos. Versão brasileira, Herbert Richards. Gente, cadê você? Ah, é? Ele tá tomando café da manhã com Ardeus e o grande chefe Côncio. Dindin e seus amigos conseguiram fazer amizade com os nativos desta ilha. De fato, eles consideram Dindin um deus. Meu cão pensa que eu sou um deus? Bem, isso é porque eu sei abrir uma lata.
Temos que agradecer ao grande deus Dindim por trazer a paz à nossa terra. Mas como expressar a nossa gratidão? Poderia oferecer a mão de sua filha mais velha em casamento e eu poderia fazer um desconto pelo casamento, senhor. Não! É uma ideia maravilhosa. Vou tomar as providências imediatamente. Esperem! Antes que mandem os convites de casamento, deixem-me explicar uma coisinha. Deuses não podem casar com os humanos. Eu explicaria, mas é complicado. Quer dizer que ele não acha minha filha boa o bastante para casar? Não, chefe, que isso? Nunca diríamos nada disso. Isto é verdade, mas somos educados demais para dizer. Deve haver um jeito de demonstrarmos nossa gratidão. Vocês podem dar uma festinha de agradecimento, e convidar todos os nativos, os cangurus. Isso deixaria feliz. Uma comemoração de paz. Eu acho que não. Vamos, seria divertido. Já sei. Tudo é chapéus. Você deve ter perdido seu juízo de macaco. Ninguém usa penas de um pássaro vivo. Olha aqui. Eu sou um pássaro e uso minhas penas desde quando surgiram. E para seu governo, todos os meus melhores amigos são pássaros de uma pena só. Por isso, cortem esse papo e vamos comemorar. Toda vez que fica confuso, o chefe Consil consulta seus ancestrais. Nunca discuta com alguém que seja mais louco que você. Faça o que o pássaro diz. Abra os barris. Deixe jorrar o suco das amoras. Está na hora. Muito bem, peça uma pizza. Enrolem o tapete. Inicie a banda. Apertem os cintos e agarrem-se aos sarongs, garotos. Alguma coisa me diz que isto vai ser um tremendo luau. Vamos começar com um brinde à amizade, a todos nós. A nós. A nós. O que está fazendo? Eu tô brindando também. Muito bem, pessoal, os tambores. Que música cativante. Até eu estou tentada a vestir uma saia de palha e dançar. Não, eu não quero. Isso aí, vamos todos dançar. Então só, deixa só. Que legal, se vocês querem mesmo aprender a virar, sacudir e segunda-feira é só me olhar. Não se pode negar. Ninguém dança melhor o hip hop do que um canguru. O que Benji está fazendo? Dançando ou procurando um trocado? E olhe, suco de amoras de montão. Por volta da meia-noite, havia os 100